E aí, pessoal, tudo bem? De volta para mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje a gente vai desvendar a mente de um cara que deu o que falar na filosofia, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A gente recebeu um material super interessante sobre ele, com a vida, as ideias, tudo. E a missão de hoje é tentar entender por que esse cara, lá do século XVIII e XIX, ainda é tão relevante, né? Tipo, o que ele pensou que ainda faz a gente quebrar a cabeça em pleno século XXI. É isso aí. O material é realmente incrível, dá pra gente conhecer não só a vida do Hegel, com as manias dele e o contexto da época, mas também mergulhar de cabeça no pensamento do cara. E a dialética, né? A famosa dialética hegeliana. Ah, essa dialética. É o que todo mundo comenta, mas poucos entendem de verdade. Pelo menos eu confesso que ainda me enrolo um pouco. Mas vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério juntos. O que mais chamou a atenção nesse material todo? Olha, uma coisa que me impressionou logo de cara foi a disciplina do Hegel para estudar. Desde jovem, ele já era super metódico, organizado. Tinha um diário que chamava de Fábrica de Citações, você acredita? Fábrica de citações. Que nome genial. E o que ele anotava nesse diário? De tudo. Fisiognomia, filosofia, as ideias que ele ia tendo. E o mais legal é que ele anotava até quando não tinha nada de importante para escrever. Eu Tipo, amo. hoje, 20 de abril de 1800, não encontrei nada de interessante para registrar. Imagina a disciplina do cara. Que figura. Já dá pra ver que a gente tá falando de uma mente brilhante, né? E essa organização toda dele, essa busca por sistema, será que isso já dava um sinal da dialética que ele ia desenvolver depois? Com certeza. Essa vontade de organizar, de sistematizar o conhecimento está presente em toda a obra do Hegel. Mas o engraçado é que, apesar de ser tão dedicado aos estudos, ele não foi lá um aluno brilhante no começo, sabe? A própria universidade dele dizia que ele não era muito bom em filosofia. Olha só, as ironias da vida. E falando em ironia, a relação do Hegel com a Revolução Francesa também é daquelas de dar nó na cabeça. No comecinho, ele era super entusiasmado com a Revolução, chegou até a plantar uma árvore em homenagem à liberdade. Árvore da verdade. Isso mesmo. Mas aí, com o tempo, o cara muda completamente de ideia e vira um defensor ferrenho do Estado prussiano, que era super conservador. Que reviravolta, hein? Total. E essa mudança radical tem tudo a ver com a dialética, que é o coração do pensamento dele. É como se a experiência da Revolução, com todos os seus altos e baixos, tivesse levado ele a repensar suas posições e chegar a uma nova síntese, sabe? Uma síntese que valorizava mais a ordem e a estabilidade do que a liberdade desenfreada. E como é que funciona essa tal de dialética? Sei que tem a ver com tese, antítese e síntese, mas ainda me confundo um pouco. Dialética hegeliana é complexa, mas vamos tentar simplificar. Imagina assim. Você tem uma ideia, uma afirmação sobre o mundo, que a gente chama de tese. Essa tese, por ser limitada, acaba gerando o seu oposto, sua contradição, que é a síntese. E aí, do confronto entre a tese e a antítese, surge uma nova compreensão mais completa e complexa, que é a síntese. Só que essa síntese não é um ponto final, ela se torna uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese, e assim por diante. Entendi. É como se o conhecimento fosse evoluindo através desses conflitos, dessas contradições, né? Tipo, a gente nunca chega a uma verdade absoluta, mas sempre está buscando uma compreensão mais ampla e profunda do mundo. Exatamente. E a dialética não se aplica só às ideias, mas à própria realidade. O Hegel acreditava que a história, a natureza, tudo se desenvolve através dessa dinâmica de tese, antítese e síntese. Por isso, ele via a história como um processo de constante evolução em direção a um ideal de liberdade e razão. É, faz sentido. Mas e os livros do Hegel? É. Dizem que são bem difíceis de ler, né? Até o Schopenhauer, que era colega dele, criticava a escrita do Hegel, achava obscura e confusa. O Hegel não era muito de escrever de forma simples e direta, né? Ele gostava de usar um vocabulário bem específico, com conceitos complexos e frases longas, cheias de nuances. As obras mais famosas dele, a Fenomenologia do Espírito e a Ciência da Lógica, são realmente desafiadoras para quem está começando a estudar filosofia. Mas apesar da dificuldade, a influência do Hegel foi enorme, né? Ele inspirou vários outros pensadores, como Marx, por exemplo, e até hoje as ideias dele são debatidas e reinterpretadas. Sem dúvida. O Hegel foi um dos filósofos mais importantes da história, e o impacto do pensamento dele se estende até os dias de hoje. A dialética, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para a gente entender as complexidades do mundo e como as coisas se transformam ao longo do tempo. E o que é mais legal é que a dialética não serve só para filosofia, né? A gente pode usar esse jeito de pensar em várias áreas da vida para entender as relações entre as pessoas, conflitos sociais, mudanças políticas. É verdade. A dialética é um jeito de pensar que nos ajuda a questionar as coisas, a não aceitar as ideias prontas e a buscar sempre novas perspectivas. E isso é essencial para a gente lidar com os desafios do mundo de hoje, né? Que é um mundo cheio de contradições, de incertezas, de mudanças rápidas. Falando em contradições, a vida pessoal do Hegel também tinha suas, né? Ele teve uma relação bem intensa com a irmã Christiane, que acabou tendo um final trágico. A história da Christiane é bem triste. Ela é muito apegada ao irmão e o casamento dele parece ter sido um trauma para ela. Mas o Hegel também teve um relacionamento amoroso com uma mulher chamada Marie von Tucker.
E essa relação também revela algumas coisas interessantes sobre a personalidade dele. Tipo o quê? O Hegel era um cara muito racional, metódico, e isso se refletia até no jeito dele se relacionar com a Marie. Dizem que os poemas que ele escrevia para ela eram cheios de análises filosóficas sobre o amor. Nossa, que romântico. Imagina receber um poema do Hegel no Dia dos Namorados. Talvez não fosse a coisa mais romântica do mundo, né? Mas mostra como o pensamento filosófico permeava a vida do Hegel, até nos momentos mais pessoais. O cara era intenso. E nos últimos anos de vida, ele viu a fama dele crescer bastante, né? Virou reitor da Universidade de Berlim e recebeu condecorações. Mas parece que as mudanças políticas da época, com as revoluções e os movimentos democráticos, deixavam ele meio apreensivo. O Hegel tinha um lado conservador, principalmente nos últimos anos de vida. Ele defendia as instituições tradicionais, a ordem estabelecida, e via com desconfiança os movimentos populares que lutavam por mudanças radicais. É curioso como ele, que no começo apoiou a Revolução Francesa, acabou se tornando crítico da democracia e dos movimentos populares. Mais uma vez, a dialética em ação, né? Com certeza. A trajetória do Hegel mostra como as ideias e as convicções de uma pessoa podem se transformar ao longo da vida, influenciadas pelas experiências, pelos acontecimentos históricos, pelas reflexões. E a dialética nos ensina a entender e a lidar com essas mudanças, a reconhecer que as contradições fazem parte da vida e que a busca por uma síntese, por um novo entendimento, é um processo contínuo. E essa é a grande lição que a gente tira do Hegel, né? Aprender a pensar de forma dialética, a questionar, a duvidar, a buscar sempre novos pontos de vista. É um desafio, mas é um desafio que vale a pena, porque nos ajuda a crescer, a evoluir e a entender melhor o mundo e a nós mesmos. Concordo plenamente. E é isso que a gente tentou fazer nesse mergulho profundo no pensamento do Hegel. Esperamos que tenha sido instigante para você, que esteja aí nos ouvindo, e que tenha despertado sua curiosidade para conhecer mais sobre esse filósofo tão importante. E aí, o que você achou dessa nossa conversa? Se tiver alguma dúvida, alguma reflexão, algum insight que a gente não mencionou, manda pra gente. Afinal, o aprendizado é um processo infinito, né? E o Hegel certamente nos ensinou isso. Até a próxima, pessoal! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.